Aleluia, aleluia, aleluia. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Eu vou pedir para nossa irmã Maiara pôr uma foto. É foto que você tem aí? Põe aqui para nós, irmão, por favor. Deixa eu pôr lá. Quem já não ouviu falar desse homem aí? Acho que todo mundo, né? Todo mundo. Agora, a pergunta que eu vou fazer para você antes de ler o texto é a seguinte: o que é que está de errado aqui? O que está de errado nesse homem aqui? Pastor, pega o microfone para mim. Eu quero alguém que responda. Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a responder. O que está errado com esse homem aqui? Tem alguma coisa errada, não tem? Vamos ver o que está errado. Vai lá, pastor Vanil. Vamos lá, ele vai dizer o que está errado. Quem mais? Fora pastores da igreja. Ele está voando. Está voando. Homem voa? Homem voa? Você voa? Não, ninguém voa. Vamos, o que está errado nesse homem aqui? Olha lá, o que está errado? Você percebe o que o pecado faz com a gente? A gente não percebe o erro. A gente está vendo o erro, mas a gente não percebe o erro. O que está errado com ele? Vamos lá. A irmã Alice. Fala aí, irmã, fala no microfone. Sunga. Fala aí para gravar. Ele está de sunga. Isso. Está de sunga ou é cueca mesmo? É uma cueca, não é? É uma cueca. Está certa a cueca dele, irmão? A cueca fica por fora ou por dentro? Fica por baixo da calça ou por cima da calça? Fica por baixo da calça. Você já viu alguém aqui na igreja vir de cueca por cima? Hein, Diácono? Já pensou se chegar aqui? Não. Não é? Olha, então, o que está errado? A cueca dele lá. Falar bem claro assim, para vocês entenderem, né? Então, irmão, você percebe como é a nossa vida? Fazemos coisas erradas, de repente aquilo que estávamos fazendo errado, está certo. E todo mundo não vê mais o defeito. Para todas as pessoas, até as crianças quando assistem, está tudo bem, é assim mesmo. Então eu vou ler o texto para vocês. 1 Coríntios, capítulo 6. Lembre-se que nós estamos falando do Espírito Santo e hoje é o terceiro domingo. Primeiro domingo nós falamos do batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? No segundo domingo nós falamos dos dons espirituais. E hoje nós vamos falar dos frutos do Espírito. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Nós vamos ler na revista atualizada. Eu achei mais interessante o linguajar desta edição. Então vamos lá. Diz assim, ó: Acaso, irmão, não sabeis que o vosso corpo é o quê? O que é santuário, irmão? Não é templo? A outra tradução diz templo. Que o vosso corpo é santuário de quem? Do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, o nosso corpo, é o próximo louvor que nós vamos entoar a Deus agora. O nosso corpo, o seu corpo, ele é o quê? Ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Lembre-se disso. E que você não é mais de você mesmo. Quando nós aprendemos aqui no primeiro domingo, referente a ter o Espírito Santo, quando nós vamos à água do batismo, o velho homem morre. E tem que sair de lá uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Mas para que esta pessoa que desceu as águas do batismo viva, ela precisa de quê? Do espírito de vida, porque o velho morreu. O velho homem que foi sepultado morreu. Está lá debaixo da água. Agora levanta uma nova pessoa, uma nova criatura. E para que esta criatura viva, ela precisa de quê? Do dom do Espírito Santo.
do dom de Deus. Ela precisa do Espírito de vida, que é o Espírito de Deus. Então, irmãos, a partir dali do batismo, nós não somos mais de nós mesmos. Nós somos dele. Ele é o nosso dono. Quando você diz assim, Deus é o meu Senhor, o que você está falando? Deus é o meu dono. E é isso que nós precisamos aprender. Quem manda é o dono. Quem manda é o Senhor. Nós não mandamos mais nada. Olha, então, irmãos, na nossa vida, nesta nova criatura que somos, onde somos o templo do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo, o lar do Espírito Santo, é aqui que o Espírito Santo mora, irmão. Quando nós vamos embora desse lugar, o Espírito Santo não fica aqui, ele vai com a gente. Por onde nós formos, ele vai com a gente. Então, irmãos, veja bem. Então tem coisas que nós não conseguimos mudar dentro de nós. Porque está lá no sangue do pecado, infelizmente. Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para mudar a nossa vida. Tem coisas nossas que deviam estar lá dentro e elas estão aqui fora. Por isso que eu mostrei o desenho para vocês. Tem coisas que está fora, tem que estar dentro. Então, coisas que estão dentro de nós tem que ser arrancado e mudado de lugar e posto no lugar dele, fora de nós. E o que está lá fora tem que entrar e ficar dentro de nós, para que possamos realmente, irmão, ter essa mudança. Sermos pessoas de Deus, em qualquer lugar em que você for, onde você estiver. Você é uma luz, você é o sal, você representa o próprio Deus. Então, irmão, se o Espírito Santo vem sobre nós, ele estava de fora nos convencendo, nos convenceu do pecado, entregamos nossa vida ao Senhor, agora ele passa a morar dentro de nós. Olha a diferença. Então, preste atenção e aprenda uma coisa com o Espírito de Deus. A sua mão não é mais sua, é do Espírito Santo. O seu pé não é mais seu pé, é o pé do Espírito Santo. Seus olhos não é mais os seus olhos, é os olhos do Espírito Santo. A sua mente não é mais a mente. A Bíblia chega a dizer que agora a nossa mente ela tem que ser de Cristo, porque é Ele que habita aqui na pessoa poderosa do Espírito Santo dentro de nós. Então, irmãos, o seu corpo é a morada de Deus, é o lugar onde o Espírito Santo mora. Amém? Vamos ler com os irmãos, Efésios capítulo 5. Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo 18. É um versículo que nós já lemos, vamos ler para nossa meditação. E depois nós vamos cantar um outro louvor. Olha, Efésios 5,18 diz assim, olha, preste bem atenção. E não vos embriagueis com vinho. Quer dizer, com as coisas desse mundo aqui, ó. Quando falo vinho, o vinho é a alegria desse mundo. Então, irmão, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Vamos falar juntos? Mas enchei-vos do Espírito. Diz com mais fé. Mas enchei-vos do Espírito. Mais uma vez. Mas amém. Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. Para você encher-se do Espírito Santo, é necessário uma coisa. O que será que é necessário? Esvaziar, não é isso? Nós precisamos esvaziar. Mas esvaziar de quê? Das coisas que estão no lugar errado. Quanta coisa nós temos dentro de nós, irmãos, precisa ser arrancado, precisa ser tirado, porque ele está ocupando o lugar do Espírito Santo, e por isso não há manifestação do Espírito Santo na sua vida, porque tem coisa atrapalhando. Ele não pode coabitar, ele não pode viver junto com coisas que não faz parte dele.
Bom, nós temos que lembrar uma coisa: nós pertencemos agora ao reino de Deus, nós não somos mais desse mundo. Nós temos que lembrar disso. Vivemos aqui? Vivemos. Precisamos de coisas aqui? Precisamos. Mas o nosso coração, irmão, tem que estar lá, na glória, nos céus, no reino de Deus. Então, nós precisamos nos esvaziar. E Jesus falou muitas ocasiões disso. Principalmente quando chegavam pessoas e queriam segui-lo, queriam ir com ele. Então ele sempre estava dizendo o que era necessário a pessoa fazer. E entendemos que em tudo que ele falou, irmão, ele fala de uma coisa muito séria, e que muitas pessoas que dizem que servem a Deus não praticam, não vivem na igreja, são contribuintes, trabalham para Jesus, e no dia que morrer vão para a perdição, porque na realidade não se entregam. E hoje nós teremos uma grande oportunidade até o final desse culto, de tomarmos uma decisão, de termos uma entrega ao Senhor, fazermos uma entrega ao Senhor. Então, povo de Deus, preste bem atenção. Ele chega a dizer que nós temos que crucificar a nossa carne, as nossas vontades, o que está lá dentro e não é para estar lá dentro. Crucificar as nossas carnes, a nossa vontade. Ele chega a dizer assim, olha, irmão, que nós temos que renunciar a nós mesmos. Eu tenho que renunciar. Por exemplo, hoje eu podia estar em casa, você podia estar em casa, nós poderíamos estar em casa, dormindo, descansando com a família, mas não, levantamos cedo, viemos para a casa de oração. O que nós fizemos? Crucificamos a nossa carne. Nós renunciamos à nossa vontade. Quantas pessoas não conseguem? Quantas pessoas falam, pastor, por que não faz culto só de noite? Porque de manhã, irmão, é a nossa primícia que nós temos que oferecer a Deus. Porque quando nós precisamos de Deus, Ele tem o melhor para nós. E por que não vamos oferecer o melhor para Deus? O Senhor diz que nós temos que humilhar diante dEle, se humilhar. Quer dizer, irmãos, é negar a si mesmo, entendeu? Para nós podermos ser cheios do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai entrar aqui dentro de nós e permanecer e fazer morada, se essa casa aqui está cheia? Não tem espaço para Ele. Ele quer fazer, Ele quer operar, Ele quer realizar, mas não consegue. Por quê? Por nossa causa mesmo. Porque ainda nós estamos com as nossas coisas. Jesus diz assim que nós temos que morrer para nós. Não, é coisa séria. Ir para o céu é coisa séria. Jesus falou que a porta é estreita e o caminho apertado, e são poucos os que acertam nele. Olha só, irmão. Aí, então a pessoa, ela quer falar em línguas, ela quer ter os dons, mas ela não quer esvaziar-se de si. Não tem como. Você pode se esgoelar, tanto orar, tanto gritar, tanto dar glória, não vai acontecer nada, irmão. Então, nós estamos aprendendo que nós precisamos ficar vazio dentro de nós para recebermos o Espírito Santo. Olha, e todos que já receberam, é porque um dia tomaram uma decisão e negaram a si mesmo, e buscaram, e se encheram, porque tinha espaço. No primeiro domingo, o pastor Vani e o pastor Leandro fez uma amostra aqui de 2 bexigas. Uma ele encheu com o fôlego de vida que Deus deu para nós, e a outra foi enchida com uma bombinha, um ar artificial. Agora, se você continuar enchendo esta bexiga e pondo coisas lá dentro, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a bexiga? Ela vai estourar, ela vai explodir. Por quê? Não aguenta. A mesma coisa nós. Então, o Espírito Santo, Ele não quer nos matar. Ele não quer tirar a nossa vida. Ele quer que nós façamos isso. E nós venhamos a fazer isso.
para ele poder ter espaço para entrar. Agora, o que nos chama mais atenção na palavra é o seguinte, irmão, que quando nós não tomamos essa decisão, mesmo se arrependendo dos nossos pecados, mesmo aceitando o Senhor Jesus, mesmo sendo batizado, quando nós não tomamos essas decisões, irmão, de entregar a nossa vida ao Senhor, porque não é fácil não, irmão. Vai pensar que é fácil, não é fácil. Mas como o pastor Vanil sempre fala, mas nunca ninguém falou que era fácil. A obra de Deus não é fácil, servir a Deus não é fácil, ir para o céu não é fácil. É ou não é? Quando nós não nos esvaziamos, a Bíblia diz que nós entristecemos o Espírito Santo. Você deixa o Espírito Santo triste. Não que ele vá embora, mas ele fica triste e não tem como agir. Nós vemos no outro texto que diz assim, irmão, que nós não devemos apagar o Espírito Santo da nossa vida. Como que apaga? Não tirando o que está lá dentro de errado, para que o Espírito Santo tome conta total. A sua boca tem que ser o Espírito Santo falando. Teus olhos tem que ser os olhos do Espírito Santo olhando. Seus pés tem que ser o Espírito Santo andando com seus pés. As suas mãos para abençoar tem que ser as mãos do Espírito Santo usando. E nós vamos ter uma oportunidade agora de você ver tudo que está errado aí dentro, porque o Espírito Santo ele vai falando, ele vai convencendo, irmão. Eu posso fazer uma lista aqui, até dar uma lista para os irmãos, até escrever aqui no telão. Olha, e tudo isso aí você tem que tirar. De repente, exatamente o que você precisa tirar, eu não coloquei na lista. E o Espírito Santo, irmão, ele vai nos convencendo do pecado, do que está errado, do que nós temos que tirar de dentro de nós. E como o primeiro louvor, se você não está conseguindo mudar de lugar alguma coisa, peça força, peça, Senhor, me ajuda. Faça como aquele homem, Senhor, tem misericórdia da minha falta de fé. E Jesus então teve e abençoou ele, e ele foi abençoado e liberto com seu filho para sua casa. Faça isso, irmão. Não perca o seu tempo de ter vindo na igreja hoje, louvar a Deus. Não tenha vindo você aqui hoje só para dizer eu fui no culto de manhã e pronto, já estava pago o meu compromisso. Não, irmão. Você tem que sair da sua casa para mudança de vida, para encararmos uma semana que teremos pela frente, porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. E agora vai ser a oportunidade, irmão, de você pedir para o Senhor te ajudar, arrancar de dentro de você. Eu também tenho coisa, irmão. Não vai pensar porque é pastor da igreja, o pastor Vanil, o pastor Leandro, os obreiros. Não vai pensar, irmão, as obreiras, quem canta, quem fica na porta. Não vai pensar, irmão, que está tudo certo. Não tem alguma coisa que está errada, alguma coisa que nós precisamos tirar. E às vezes não conseguimos, mas com a ajuda do Senhor nós vamos conseguir. Atos capítulo 2. Nós vamos ler o verso 42 até o 47. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Agora eu quero falar como ser cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo? Até agora nós aprendemos, tem que esvaziar de nós, pedir ao Senhor para trocar as coisas de lugar. E nós vamos aprender como ser cheios. Precisamos ser cheios. Mas também precisamos aprender como permanecer cheios. Porque às vezes nós participamos de uma reunião, de um culto, de um movimento, e falamos assim, estou cheio do Espírito Santo. Só que depois, devido aos problemas, às lutas, às dificuldades do nosso dia a dia, nós ficamos vazios de novo. Então, nós precisamos aprender como ser cheio do Espírito Santo e como permanecer cheio do Espírito Santo. É muito simples e é o que muita gente hoje nos nossos dias estão enganadas, porque estão se deixando enganar. Então eu vou ler com vocês, Atos capítulo 2, verso 42 a 47, e não tem o texto melhor do que quando a igreja começou, não é? Vamos ver o que diz aqui. Depois que 3.000 almas se converteram, de manhã o culto, a igreja era 120 pessoas de manhã, 9 horas da manhã, 120 membros na igreja. Quando terminou o dia,
3.120. Saiu até do controle, não saiu? Porque estava acostumado com pouco, de repente aumentou tanto. Mas olha só, mas vamos ver, eles estavam todos cheios do Espírito Santo, numa alegria tremenda, a igreja crescendo, as pessoas sendo salvas. Mas vamos ver o que é que está escrito, como é viver a vida de cristão. Nós vivemos num mundo, irmão, cruel, num mundo mau, onde o diabo é o príncipe, engana as pessoas. O que tem mais hoje nos nossos dias, preste atenção, irmão, preste bem atenção, abra bem o seu ouvido. O que mais tem nos nossos dias, neste século em que estamos vivendo, são falsos profetas, falsos pregadores, falsos apóstolos, falsos bispos, falsas pessoas que nos levam ao erro. São pessoas sem Deus, sem salvação e enganam as pessoas. Por isso, quando nós começamos há 35 anos atrás essa obra, o Senhor já disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse o Senhor. Por isso o nome da igreja é Brasileiros Pegai a Bíblia. Peguem a Bíblia, leiam a Bíblia, ouçam a Bíblia e pratiquem a Bíblia. Deixe os outros falarem, irmão. Se você ouvir uma palavra por aí, não está na Bíblia, não acredite, não dê crédito, é mentira, é enganação. Porque olha como que era a igreja aqui com Pedro e com todos os apóstolos. Vamos lá. E perseveravam no quê? A doutrina. Hoje em dia está um negócio de não faz mal isso, não faz mal aquilo, não tem importância isso, não tem importância aquilo. Às vezes você pode pensar assim: ah, pastor Daniel, você já está velho, já está com 70 anos. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. O que foi pecado no jardim do Éden, continua sendo pecado hoje. A solução para o pecado é o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário e ponto. Se mudar essa história, é mentira. Porque Deus encerrou todos debaixo do pecado. Porque todos pecaram e longe da glória estão. Então, povo de Deus, olha, como era a igreja, e perseveravam o quê? Na doutrina. Aonde tem a doutrina, irmão? Jesus é a doutrina, a Bíblia é Jesus, a Bíblia é a doutrina. Quem não lê Bíblia vive errado, porque não lê Bíblia, não sabe, vai pela conversa dos outros. Então perseveravam na doutrina dos apóstolos, aqueles que viveram mais de 3 anos ao lado de Jesus, aprendendo com Jesus, como que eles iriam ensinar as multidões depois. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Vou ler, depois eu comento alguma coisinha. No partir do pão e nas orações. Está prestando atenção? Diga amém. O próximo versículo, 40. E cada alma havia o quê? Temor. Essa palavra é muito séria. Muito séria. Hoje tem muita gente que não teme a Deus. E muitos prodígios, olha aqui, os dons espirituais sendo manifestados, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Os dons não são nossos, irmãos, os dons são do Espírito. Se você não tem porção do Espírito, como que você vai apresentar os dons? Não tem como, porque os dons não é do pastor, não é do obreiro, os dons é do Espírito Santo, ó. E havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, manifestando que os dons espirituais. Todos os que creram estavam o quê? Separados? Não, juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso aí se realiza hoje nas igrejas, irmão? A casa é minha, o carro é meu dinheiro é meu, e é tudo meu, e acabou, e sei que se vire, isso eu tenho porque eu trabalhei, eu lutei, eu consegui. Não, irmão, você tem porque Deus pôs na sua mão, porque senão você não teria nada. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa, além da Santa Ceia lá no templo, faziam em casa também.
Era muita gente, irmão. Toda hora tinha Santa Ceia, olha que coisa. Sabe por quê? Porque toda hora tinha gente entrando para a igreja. Toda hora tinha gente batizando. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, até comiam juntos, irmão. Com alegria e singeleza de coração. E mais um. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Hoje, depois do culto, nós não vamos sair para o mutirão de evangelização? Vamos sair, em nome de Jesus. Hoje não está chovendo, nós vamos sair. Então é o seguinte, irmão, e vai o Senhor acrescentar dia a dia aqui os que vão ser salvos. Se tiver alguém para ser salvo aqui ainda, vai ser salvo. Se depender do nosso trabalho, nós irmos para a rua, nós vamos para a rua. Amém, povo de Deus? E agora quero ler um outro versículo antes de comentar Efésios 5, que eu já li também com os irmãos, mas vamos repetir para gravar bem na mente. Efésios 5, capítulo 5, verso 19 ao 21. São poucos versículos, vamos lá. Olha só, irmão. Você está entendendo como que se faz para ser cheio do Espírito Santo e como se permanece cheio do Espírito Santo? É isso aí. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Você às vezes aí no culto, irmão, não canta, não abre a boca para louvar a Deus. Como que você vai se encher do Espírito Santo? Olha lá. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 21, sujeitando-vos uns aos outros. Oh, coisa difícil. Eu sempre estou certo, eu sempre tenho razão. Você está errado. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não é dizer, eu respeito a tua opinião. Isso aí é coisa do mundo, irmão. Eu respeito a tua opinião. Ou você é, ou você não é. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não tem meio caminho. Não tem jeito. É por isso que precisamos pedir a cada dia, Senhor, tira de dentro de mim, troca de lugar, faz alguma coisa aqui, eu preciso ser cheio, é do teu Espírito, o resto não importa. Irmãos, então olha, hoje existem, preste bem atenção, um povo, e eu vi isso da boca de um pastor, irmão, uma coisa triste. Perguntei a ele, qual igreja você frequenta? Qual igreja que você serve a Deus? Ele olhou para mim e falou assim, eu sou desigrejado. Desigrejado. Não é de igreja nenhuma. Como que uma pessoa dessa vai se encher do Espírito Santo? Me diga. Diga para mim aqui. Irmão, presta atenção. Olha, para se encher do Espírito Santo e permanecer cheio, não podemos ficar isolados. Não, na igreja está tudo errado, pastor está errado, obreiro está errado, só pede dinheiro, só fala disso, só fala daquilo, e põe 1000 defeitos na igreja. Eu vou perguntar uma coisa para você. Deixa eu perguntar para a Neuma aqui. Neuma, você é casada com o Marco, né, Marco? Sua esposa. Se alguém falar mal da sua esposa, o que vai acontecer? Pode ser sincero. Mesmo se a pessoa estiver certa, mesmo se a pessoa estiver certa, achar um defeito na sua esposa e falar mal para você da sua esposa, você vai gostar? Hein? Vai ter briga, não vai? É. Você está entendendo, povo? Agora você já imaginou a pessoa que é da igreja, depois sai e fica falando mal da igreja? Achando defeito na igreja? Irmão, quem vai julgar a igreja não somos nós. Defeito todo mundo tem. Quem é que não tem defeito, irmão? Ainda hoje de manhã eu falava com a minha esposa, essa é muito brava, muito nervosa, precisa se acalmar, falar mais calmo. E ela pegou e falou para mim assim, mas você também tem os seus defeitos. E às vezes não falo nada para nós ficarmos em paz. Todos nós temos defeitos. E quem vai nos colocar na balança, irmão, não é homem nenhum, é o próprio Senhor Jesus.
É ou não é? Então falam mal da noiva de Jesus. Você acha que ele gosta? Você acha que Jesus está gostando de um monte de gente por aí que fica falando mal das igrejas? Irmão, cada igreja tem seu sistema. Deus chamou cada um para fazer uma obra diferente da outra. Uma gosta de bater palma, a outra não gosta de bater palma. Outra gosta de orar todo mundo junto, a outra não gosta de orar todo mundo junto. Uma gosta de sair evangelizar, a outra não gosta de evangelizar. E assim vai. Cada um tem seu sistema. Por quê, irmão? Se nós fôssemos ganhar, com a nossa humildade de igreja, ganhar os poderosos desse mundo, nós nunca iríamos conseguir. Então Deus levanta lá um poderoso, um homem rico, uma igreja famosa, uma igreja poderosa, cheia de dinheiro. Para quê? Para ganhar os ricos, porque os ricos vão para lá. E lá eles vão ouvir falar de Jesus. E lá eles vão se entregar ao Senhor Jesus e reconhecerem que são pecadores. Às vezes uma pessoa bem pobre, humilde, ele não vai vir numa igreja da classe média. Por quê? Porque ele se sente constrangido. Até no traje, na roupa que ele vem para a igreja, ele não se sente bem naquele meio. Então ele vai procurar uma igreja pequenininha, uma igreja humilde, de pobre, que o pastor não sabe nem falar direito. Aí lá ele se sente bem. E o que ele vai ouvir lá? Ele vai ouvir a mesma mensagem que os ricaços estão ouvindo. Vão reconhecer que são pecadores, que são miseráveis, que precisam de Jesus, arrepender-se, entregar a Jesus, ser batizado e ter o nome escrito no livro do Cordeiro. Nós não podemos ficar falando mal da igreja, irmão. As igrejas, no fim, ela é uma só. Porque é a igreja do Senhor, ela é a noiva de Jesus. Nós fazemos parte da noiva. Então, irmão, para nós enchermos do Espírito e permanecer, perseverar na doutrina, nos ensinamentos da Bíblia, da palavra. Quando você ouvir, irmão, faça como os bereanos. Quando eles ouviam o apóstolo pregar, eles pegavam a Bíblia e iam lá examinar. Peraí, vamos ver se é assim mesmo. Ah, ele falou certo, é isso mesmo. Então, irmão, perseverar na doutrina, na comunhão. Na comunhão, irmão, na comunhão. Nós temos que ter comunhão. Se não tiver comunhão, não tem enchimento do Espírito Santo. Olha, estar juntos, como nós acabamos de ler, no partir do pão, na ceia do Senhor, temos que estar juntos, com o nosso coração voltados ao Senhor, nas orações, no temor. Temos que temer a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Singeleza de coração. Não que você vai ser um bobo, não é isso. Mas você tem que ter singeleza no teu coração. Louvando a Deus, como nós aprendemos aí. Com salmos e hinos. Cânticos espirituais, esses que nós louvamos a Deus em todo instante. Sempre dando graças a Deus. Aconteceu um negócio errado, o Senhor está olhando tudo, Ele está vendo tudo, Ele está sabendo de tudo. Se acontecer, porque tinha que acontecer. O Senhor permitiu que aconteceu, graças a Deus que aconteceu. Ele permitiu. Sujeitando um aos outros. E por fim, evangelizando. Evangelizando. Quer ver você se sentir bem no espírito, irmão? Quer ver você se sentir bem, irmão Wesley? É quando nós saímos para a rua e distribuímos folheto. Hoje em dia um monte de gente não quer pegar mais porque já estão habituados, acostumados. Mas não tem problema, irmão. O Senhor vai acrescentando à igreja aqueles que devem ser salvos. Faça a tua parte. Quando você sai para a rua, irmão, para fazer a obra de Deus, você volta para casa satisfeito. Jesus te dá uma paz dentro do coração. Jesus te dá um alívio. É uma coisa extraordinária. E por isso, muitos anos nós estamos fazendo isso. Irmãos, então aprenda. Temos que estar juntos. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5. Eu vou pedir para os obreiros distribuírem esse papelzinho aqui para as pessoas. O fruto do Espírito. Glória a Deus. Enquanto isso, os irmãos vão localizando, Gálatas 5, 22. Nós vamos ler nessa edição que eu disse para os irmãos, para facilitar, tá bom, irmãos? A revista é atualizada,
esse papel que eu vou distribuir para vocês, que estão sendo distribuídos, às vezes os nomes são um pouquinho diferentes do fruto, está escrito na Bíblia, porque é de outra tradução. E às vezes uma tradução de outra dá uma diferença, tá bom, irmãos? Tenho aqui, obrigado, irmão. Glória a Deus. Diz assim, ó. Gálatas, todo mundo pegou, não? Então você vai acompanhar, se você quiser fazer alguma anotação depois, pode anotar, tá bom? Gálatas 5, é o 22 e o 23, apenas 2 versículos, uma profundidade tão grande, mas tão poderosa, irmão. É uma palavra que penetra dentro da nossa alma, olha que coisa maravilhosa. Mas o fruto do Espírito é o quê? É o quê? Irmão, você observa que já no começo do texto, que não fala dos frutos no plural, mas fala o fruto, não é? Mas o fruto, então é quantos frutos? Um fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu gostaria de pôr de volta o 22, 23, irmã Maiara, para a gente ler junto com a igreja, tá bom? Vamos ler todos juntos, então? Agora vamos lá, bem compassado. É todo mundo lendo e observando bem as palavras, tá bom? Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Muito bem. Por que fala o fruto e não os frutos? Primeiro, porque é um fruto só. É o fruto do Espírito. Esse fruto não é nosso. Esse fruto não é seu. Por mais bondoso que você seja, ou por mais caridoso que você seja, é seu. Mas aqui nós estamos falando de algo muito além. O fruto do Espírito. É por isso, irmão, que nós, como pessoas de Deus, temos que ter o Espírito de Deus na nossa vida e sermos cheios do Espírito Santo. Como eu falei um pouquinho antes, para manifestar os dons espirituais, porque são dons espirituais, dons do Espírito, nós precisamos estar cheios do Espírito, senão não tem como. A mesma coisa o fruto. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, não tem como produzir esse fruto. Entendeu? Agora, esse fruto, ele chama-se amor. Mas ele tem 9 partes que formam o fruto. Esse fruto, ele tem 9 partes que formam o próprio fruto. Quer dizer, os complementos do fruto. Nós temos aqui, pega uma laranja ali. Bom, ó, nós temos uma laranja. Então, esta laranja, preste bem atenção, para você entender. Esta laranja, a partir de agora, ela não é laranja, ela é amor. É a mesma coisa de uma criança. Nós sabemos que aquela é laranja. Por quê que você sabe que isso aqui é uma laranja? Porque desde pequenininho você aprendeu que é uma laranja. Mas e se fosse outro nome? Nós saberíamos outro nome. Então, nós vamos aprender aqui. Isso aqui não é mais laranja. Fala para a pessoa, isso não é mais laranja, é o amor. É o amor. É o fruto do Espírito. Então, quando você olha, você vê o amor. Vê o fruto do Espírito. É o primeiro, o fruto. Aí, em segundo plano, você... Pode pegar a faquinha, irmão, por favor. Você vai ver o quê? O que envolve a laranja? A casca. A casca. Isso, irmão. Ó. Olha lá, ele está tirando o que da laranja? Ou do amor? A casca. O que a casca representa?
dentro desse fruto? Ele é a alegria. Quando você está com a vontade de comer uma laranja assim, aí você olha aquela laranja, essa aqui ainda é pequena, né? Mas quando você olha aquelas laranjas assim, você já foi no Mercadão Central lá? Meu Deus amado, umas frutas internacionais lá, que você olha assim, dá vontade de, né? De comprar aquele monte, mas o preço é um absurdo. Hein? É uma coisa extraordinária, né? Então veja bem, irmão. Agora, o irmão tirou a casca. A casca, ela representa alegria, porque quando você está com vontade, você vai lá e pega. Nossa, que beleza, consegui. É, não é? Eu conheci pessoas que, quando eu chupar laranja assim, irmão, já ficava meia dúzia assim primeiro, para depois ir saboreando, né? De tanta alegria. A casca é alegria. Agora, tirou a casca. Pode pôr no cantinho ali. Quando ele tirou a casca, todo mundo acha que descascou laranja, né? O que acontece quando você descasca a laranja? O que acontece? Pode falar, irmão. O cheiro, aquele cheiro cítrico, né? Aquele cheirinho gostoso da laranja. E o que mais que acontece? Além do cheirinho. Hein? O que sai? O que sai da casca? O que sai? Hein? Isso, um caldo. Esse caldo ele chama limoneno, sabia? Ele chama limoneno, tanto da laranja como do limão. Então ele chama limoneno. É o líquido cheiroso da casca. Então, esse limoneno é o que traz a paz. Quando você pega assim, você tira a casca, aí até engordura a sua mão, não foi? Engordurou a mão do lado aí? É isso? Então, é o limoneno. É esse suquinho que sai da casca e tem esse cheiro delicioso. Então ele traz o quê? A paz. Agora, e essa parte branca aí, irmão? Vai tirando um pouquinho dessa parte branca. Quem sabe o nome dessa parte branca aí? Ela representa a paciência. Olha lá, ó. Para tirar aquela casca branca tem que ter paciência. Ela representa o que? A longanimidade. A parte branca que está depois da casca e entre os gomos da laranja. Sabe como chama? Aí, mostra para os irmãos. Aí tá bom, irmão, só esse pedacinho. Mostra o branquinho. Não, o branquinho, mostra o branquinho. O branco. Isso. Sabe como chama isso aí, irmão? Quem sabe? Quem está na escola, estudando, faculdade, essas coisas, sabe? Chama albedo. Albedo. É a parte branca entre a casca e os gomos. Então essa aí, albedo. Ela é o quê? A paciência. Porque para você tirar essa casquinha aí, é difícil. Então você tem que ter paciência. Depois, agora acho que não vai precisar mais porque não vai dar. Depois vem o quê? Os gomos. Não vem os gomos? Aí vem os gomos. Os gomos é a mesma coisa de amabilidade como está nesse papel que eu dei para você. Mas na realidade aqui no texto é benignidade. São os gomos. Quando você pega uma laranja e faz como uma mexerica, uma tangerina, e tira o gomo, o que tem dentro do gomo? O que tem dentro do gomo? Dentro do gomo tem alguma coisa. O que tem? Não, antes da semente. O que tem dentro do gomo? Tem as vesículas de sucos, que são aquelas bolsinhas parecidas com o gomo, bem pequenininha, que segura o suco dentro da laranja. É isso, professor Marcos? O Marcos é professor. Chama os gominhos dentro dos gomos. Chama-se vesículas de sucos da laranja, ou bolsinhas, que seguram o caldo. Então, esse aí, o que é? A parte do fruto é a bondade. É a bondade, irmão. Está vendo? Não adiantava nada. Você já pegou uma laranja seca? Você pegou a laranja seca, ela não tem bondade. Está seca. Para que presta uma laranja seca? Para nada. Então, ela tem que ter os gominhos, tem que ter essas bolsinhas que tem o líquido da laranja. Certo? Aí depois sim, vem aqui vocês falaram, a semente. O que a semente
desse fruto representa? Essa tradução diz fidelidade. Se você que você é de Minas? Você é de Minas? Não, mas você gosta muito de plantação, essas coisas. Se você pegar uma semente de laranja, nós estamos falando de laranja. Se você pegar uma semente de laranja e plantar a semente de laranja, o que vai nascer? Laranja. Sabe por quê? Porque Deus criou assim, a fidelidade. Se você pegar um grão de feijão e plantar o feijão, né, irmã Efigênia? Se você plantar o feijão, o que vai nascer? Vai nascer feijão, por quê? Porque é a fidelidade, ele é fiel àquilo que Deus criou. E é isso que o Senhor espera de nós, quando produzimos o fruto do amor, a fidelidade. Porque tem tradução que às vezes foi traduzido errado, e foi escrito fé, mas fé é dom, e não fruto. Então, onde você lê fidelidade, está correto. A semente, ela é fiel naquilo que Deus criou. Pode ser grande, pode ser pequena, mas você planta e ela vai nascer exatamente para aquilo que ela foi criada, para aquilo que Deus a fez. Eu ficava muito intrigado, sabe, um tempo atrás, eu ficava pensando, mas que coisa, né? Como que pode, né? Como é a criação de Deus, é maravilhosa. Você pega uma sementinha, planta lá, ela vai produzir exatamente o quê? Aquilo que Deus determinou que ela vai produzir. É uma coisa impressionante. Você já parou para pensar isso, irmão? E será que nós produzimos isso? Será que nós somos fiéis? Eu não vou nem falar no que, né? Se eu fosse falar fiel no que, tem uma lista de coisas que nós precisamos ser fiéis. Depois vem a polpa. O que é a polpa em si? Quem sabe o que é a polpa? A polpa da laranja. Nós já estamos falando da laranja, então esse amor aqui tem a polpa. O que forma a polpa? A polpa, ela é como que eu podia dizer para vocês? É o bagaço. Por exemplo, você pega tudo da laranja, põe no liquidificador e bate. Então vai ficar o quê? A polpa, o suco. Só. Não é isso? Só a polpa. A polpa é a mansidão, irmão. Se você soubesse que cada coisa desta da laranja, irmão, tem gente que joga aquele branquinho fora. Irmão, se você soubesse a vitamina que tem esse branquinho da laranja, que muitas vezes nós jogamos fora. Deus criou todos os detalhes, irmão, de todas as coisas. E é por isso que aqui nós temos a orientação para produzirmos o fruto, amor. Dentro do amor tem todas as qualidades que precisamos. Tem tudo aquilo que as pessoas precisam. Tem tudo aquilo que a sociedade precisa. Então, tem pessoas que têm costume de comer uma banana por dia porque acha que é importante. Já vi reportagem até na televisão, pessoas que comem uma banana por dia, vivendo quase 100 anos de idade. Porque tem muita coisa boa ali, e nós não sabemos. Tem a banana, sabe a banana aquele negocinho branco, que as pessoas falam assim, não como isso aqui que me dá azia. Não, mas conversa mole. Aquilo ali tem uma proteína extraordinária que Deus criou, e as pessoas tiram e jogam fora. Está vendo só, irmão? É uma coisa maravilhosa, a mesma coisa a laranja. Então, irmão, porque quando você tritura a laranja no liquidificador, pode ser com a semente, com tudo, claro, com exceção da casca, mas você com aquele branquinho, com tudo, ela tem uma fibra, irmão, uma fibra extraordinária, que ajuda o nosso intestino, de uma maneira assim, que não tem explicação. É algo maravilhoso que Deus fez. Então essa aí é a mansidão. Nós temos que ser o quê? Manso. Moisés foi o homem mais manso do mundo. Nem Jesus foi tão manso como Moisés, sabia? Jesus um dia ali, quando chegou no templo e viu aquela bagunça na igreja, ele pegou um chicote, irmão, e acabou a mansidão de Jesus ali, hein?
Mas por quê? Porque ele queria consertar o que estava errado. Entendeu? Ele queria consertar o que estava errado. E não entenderam, e acabaram crucificando Jesus. Olha só, então, povo de Deus, e depois vem o principal da laranja, que é o suco, que é o domínio próprio. Ô coisa difícil, irmão. O domínio próprio é uma coisa difícil, porque nós queremos sempre ter razão. Sempre estou certo. Às vezes ofendemos pessoas com palavras, porque não temos domínio próprio. Tem pessoas que têm facilidade de nos perdoar, sabia? Você fala, ela, assim, só na hora, aquela raiva, aquela ira, daqui a pouco, pronto, tá bom. É o jeito da pessoa. Não, irmão, mas aqui, quando nós produzimos o fruto do Espírito, a coisa muda. Preste bem atenção, irmão. Então, o caldo da laranja é o suco, ele é o domínio próprio. Agora, fica a sua escolha. Ó, é doce? É amargo ou é azedo? Quem te aguenta? Quem te aguenta? Se amar muito para suportar uma pessoa que não tem domínio próprio. Hoje em dia, nos trânsitos, então, nem se fala. Meu Deus do céu, hoje as pessoas perderam tudo, perderam domínio próprio, perderam paciência. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Então, irmão, não produz, não tem como produzir o fruto do Espírito. Agora nós, irmãos, lembre-se, nós somos do reino de Deus. Nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a Deus. Nós entregamos nossa vida a Jesus, irmão. Nós somos a diferença nesse mundo. Nós temos que ser a diferença, porque nós somos de Deus. Vocês entenderam? Diga amém. Olha, só para completar aqui essa palavra, 1 João, vamos ler sim, Maiara, vai dar tempo. 1 João 2,6, só vou ler para vocês, depois eu vou ler Gálatas 5,25 que eu já li, mas vou ler de novo para vocês, tá bom? E depois, olha, presta atenção, enquanto ela põe lá, eu vou dar uma laranja para cada um de vocês. Uma laranja para cada um. Essa laranja é para você pegar ou hoje ou amanhã e descascando, acompanhando no papel que eu dei para vocês e ver se você está produzindo tudo isso. O fruto que eu estou apresentando, ou que o Espírito Santo revela em mim, estou aqui, está tudo certo aqui, o que está faltando? E o que não estiver, irmão, é aquilo que nós já falamos. Senhor, tira de mim, esvazia isso de mim, tira de mim e coloca isso que eu estou precisando aqui dentro de mim. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Então, povo de Deus, olha, 1 João 2,6 diz assim, ó, aquele que diz que permanece nele, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu já entreguei minha vida a Jesus. Então tá bom, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Os meus passos são os passos de Jesus, as minhas palavras são as palavras de Jesus, as minhas atitudes são as atitudes de Jesus. Vamos lá, e agora, Gálatas 5,25, que eu já li com os irmãos. Ó, se vivemos no Espírito, andemos também o quê? No Espírito. É o Espírito que nos conduz, irmão. O Espírito Santo é que nos conduz. Muitas coisas às vezes dá errado na vida da gente. Eu já falei isso aqui no primeiro culto que eu falei do batismo com o Espírito Santo. Porque nós queremos fazer da nossa cabeça. Nós não buscamos o Espírito Santo, mas Ele que é o nosso dono, Ele que está dentro de nós. Nós temos que ser guiados por Ele. Ele sabe o que vai acontecer ali na esquina, nós não sabemos. Ele sabe o que vai acontecer amanhã conosco, nós não sabemos. Então, irmãos, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, povo de Deus? Eu acho que essa parte aqui deu para explicar. E depois, no final, o nosso irmão Eduardo trouxe as laranjas. Deus abençoe o irmão Eduardo, te recompense por essa bênção. E o irmão Eduardo mesmo, com os obreiros, vão entregar uma laranja para cada um de vocês. Mas lembre, irmão, não é para chegar em casa, descascar a laranja, chupar a laranja ou dar para uma criança e acabou. Não. É para você pegar esse papel que deu aí, ó, esse papel do fruto do Espírito, e acompanhando e vendo realmente
se está batendo. Tudo que eu estou produzindo aqui, formando esse fruto, realmente está em mim? Estou fazendo isso ou não? Então você vai pedir a Deus para te moldar, mudar a tua história, mudar a tua vida.